Hoje vamos concluir o nosso estudo sobre a ação de inventário e partilha e vamos então abordar na aula de hoje o arrolamento, cujo sistema legal é o dos artigos 659 a 667 do CPC. Como conceito, poderíamos dizer que o arrolamento é uma espécie de inventário simplificado, ou seja, um movimento processual que se caracteriza pela diminuição de atos, formalidades e matéria a se decidir. O nosso CPC ele contempla duas espécies de arrolamento, que são o sumário, que é aquele realizado pela vontade das partes, e o que se faz em razão do valor dos bens que integram o espólio, ou seja, independente da vontade das partes, o que determina o procedimento é o valor do conjunto integral dos bens que compõem o espólio. Gostaria aqui de enfatizar que esse arrolamento ele difere do arrolamento de bens, aquele previsto no artigo 301 do CPC, que nós já tivemos oportunidade de estudar lá no início do nosso semestre, uma vez que aquele é uma tutela provisória de natureza cautelar, cuja finalidade é a preservação do bem para a posterior partilha. Na maioria dos casos, em processos não decorrentes de morte, como é o caso presente. Assim, vamos então para o estudo das espécies de arrolamento existentes no nosso ordenamento jurídico. O primeiro deles é o arrolamento sumário, ou seja, trata-se de uma espécie até muito interessante de inventário, porque independente do valor dos bens, mas desde que todas as partes interessadas sejam capazes, eles poderão, já com a petição inicial, apresentar ao juiz uma partilha amigável, requerendo de plano e de pronto a sua homologação. É uma regra que se extrai da disposição contida lá no artigo 659 do CPC. Esse mesmo procedimento ele poderá ser adotado quando houver herdeiro único, desde que, é claro, que esse interessado seja agente capaz, parágrafo 1º do já mencionado artigo 659. Nesse caso, o herdeiro fará nos autos o pedido de adjudicação dos bens que lhe coube na herança. Temos ainda que ressaltar que a partilha amigável, para ela adquirir o seu aperfeiçoamento jurídico, obrigatoriamente ela terá que atender os elementos enumerados lá no artigo 653, que nós já tivemos oportunidade de analisar por ocasião do estudo do Inventário e Partilha, volume 2. E essa partilha amigável, ela deve ser exposta no corpo da petição inicial, mesmo que ela venha a ser formalizada por instrumento público à parte ou particular. E ainda assim há uma exigência legal
para que esse documento, seja particular ou público, né, ele seja assinado por procurador com poderes especiais para aquele fim, ainda que referidos documentos estejam assinados pelas partes. Então vejam, é um documento importante, a elaboração deles é fundamental porque eles traduzem a vontade das partes com relação à divisão dos bens, mas há uma exigência legal de que esse documento ele venha à parte num instrumento particular ou público, né, por todos assinados, e esse documento dele deve ser também reduzido dentro do corpo da petição inicial. A petição inicial do arrolamento sumário é óbvio, toda petição ela tem que ter os requisitos do artigo 319. Só que no presente caso, você deve atentar, você acadêmico, né, para as exigências contidas no artigo 660, ambos do CPC, né, que expressa no seu caput independente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros 1. Requererão ao juiz a nomeação do inventariante, vejam, por eles que eles designarem. Então aqui temos a primeira situação, não é alguém que vai a juízo requerer a sua nomeação para ser o inventariante. Aqui o inventariante já é indicado pelo grupo, né, pelos herdeiros, pelo conjunto que em conjunto aparecem e fazem esse requerimento ao magistrado. 2. Já devem declarar os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto lá no artigo 630, que já tiveram oportunidade também de estudar. E naquele ato, também como terceiro, já devem atribuir valor aos bens do espólio para fins de partilha. Então, eu já entrego o pacotinho todo pronto. Da transcrição desse texto legal, nós podemos observar o seguinte, que no arrolamento sumário não há lavratura de termo de qualquer espécie. Veja, isso é importante. Inclusive de inventariante. Aquele termo de inventariante ninguém vai ter que assinar. Devendo a petição inicial ser elaborada em conjunto por todos os herdeiros, que deverão, de consequência, estarem devidamente representados. Geralmente, nessa modalidade de inventário, eu tenho um advogado representando todos eles. Pelo menos nos casos que eu atuei foi assim. Bem como efetuarem requerimento para a nomeação de inventariante, volto a frisar, que eles vierem indicar naquele ato. Tá? Então, por que eu estou dando ênfase a isso? Porque são questões sempre que são questionadas no exame da ordem, em concurso público, e na prova do próprio professor, né? O questionamento fica por conta dos valores dos bens que são indicados pelos herdeiros para fins de partilha, pois nos autos, se houver discrepância com relação aos mesmos, nenhuma influência exercerá, cabendo à fazenda pública, se não concordar com referidos valores, exercer o seu direito através de ação própria, pelas vias ordinárias. Então, veja, a fazenda pública, se observar alguma falha, se discordar de alguma coisa, ela vai buscar o seu direito, vai buscar a cobrança
dos impostos ou tributos devidos em decorrência desse quadro e dessa situação pelas vias ordinárias, não ali dentro do arrolamento. A natureza jurídica da sentença prolatada nos autos do arrolamento sumário é simplesmente homologatória. Ela traduz a vontade das partes, nada mais do que isso. Transitado em julgado, a sentença homologatória no arrolamento sumário, nos termos do artigo 659 do CPC, o juiz irá determinar a lavratura dos formais de partilha, ou de carta de adjudicação, se nós tivermos aí um único herdeiro. E também a disposição dos alvarás necessários e notificará o fisco para o lançamento administrativo do tributo e de outras exigências fiscais, até porque para a homologação da partilha nessa modalidade de inventário não é necessário a comprovação das quitações relativas aos tributos. Contudo, temos que observar que para o registro, lá nas repartições competentes, há necessidade da comprovação dos respectivos recolhimentos. Ou seja, para o inventário não preciso mostrar que os tributos encontram-se pagos. Mas, por exemplo, o imóvel, se eu for registrar lá no órgão competente, registro geral, no cartório de registro de imóveis, eu obrigatoriamente vou ter que apresentar a guia de quitação desses tributos. Dispensa de avaliação e pagamento credor, outro dado aqui muito importante. A avaliação, em princípio, ela é dispensada, mesmo porque respeita-se os valores que são informados pelas partes interessadas, porque esses valores são para fins de partilha. Mas, se existirem outros fatores, como, por exemplo, a presença de um credor que devidamente notificado que para ele foi efetuada a reserva de bens ou de determinada parcela patrimonial para pagamento da dívida, este credor ele poderá impugnar esse valor e essa impugnação, então, a requerimento do mesmo, pode ensejar a avaliação dos bens a ele reservados. Lá, artigo 663, é uma disposição contida. Então, vejam, a avaliação ela só seria realizada no caso de impugnação do credor para inconformado com a parte, com a parcela, com o quinhão que foi reservado para pagamento da dívida com ele contraída.